O Marcelo Teixeira também falou sobre Carille, hein? Ih, mamãe! Para a loucura do torcedor santista, Marcelo acenou com a possibilidade de manter Fábio Carille, Giovanni. Sim, Marcão. Além de Gabigol, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre Fábio Carille. E olha, não descartou a possibilidade de permanência do treinador para o próximo ano. Abre aspas para o MT. Nós conversamos com o Fábio nos últimos meses, nessa última semana. Nós temos como prioridade a continuidade dele para 2025. Isso não confirma a permanência dele. Vamos conversar ao término da competição. Será franca e direta, no intuito de verificar de que forma ele está se sentindo na continuidade do projeto. Então tá aí, Marcelo Teixeira, ao Seleção Sport TV, sobre Fábio Carille, Martão. Eu entendo o seguinte aqui, viu, Giovanni Afonso? Quero primeiro te ouvir sobre isso. Mas eu entendo que foi dada uma interpretação equivocada da fala do presidente Marcelo Teixeira. E vou explicar por quê. Mas antes de dar minha opinião, meu pitaco aqui sobre o que falou o Marcelo Teixeira, qual que é o seu entendimento sobre o caso, meu caro Giovanni Afonso? O Marcelo deu a entender, na sua opinião, que o Carille pode ficar para o ano que vem, que o Carille de fato a prioridade para o Santos em 2025 como treinador, Giovanni Afonso? Sim, Marcão, nas palavras dele, o Carille é uma possibilidade para o ano que vem, né? Se você lê o que foi dito, ouvir o que foi falado, ali ele deixa claro que o Carille é uma possibilidade para o ano que vem. Uma postura, uma versão diferente daquilo que a gente ouve nos bastidores, Marcão. O que você e muitos outros colegas ouvem nos bastidores é que o Santos está convicto de que o Carille não vai permanecer. Claro que aos microfones o Marcelo não vai dizer, vamos mandar o Carille embora, a gente não quer mais o Carille, porque existe um contrato em vigência. E aí, Marcão, que entra o grande ponto para mim. O Santos tem um contrato prorrogado para o Carille no ano que vem. Esse contrato, se o Santos for campeão, esse contrato automaticamente é renovado. Então o Santos tem contrato e tem multa com o Carille. Então o que eu entendo, Marcão? Eu entendo e quero acreditar que a versão dos bastidores é a versão verdadeira, de que o Santos estuda outras possibilidades para substituir o Fábio Carille, e para a imprensa ele fala outra coisa porque existe uma multa. E ali na conversa com o Carille, inclusive essa conversa será realizada nessa semana, nessa reunião, tentar chegar a um acordo para que essa multa não seja paga de forma integral. Eu repito, se o Marcelo chega ao microfone e fala, a gente não quer mais o Carille para o ano que vem, o Santos teria que pagar a multa integral. Agora, se ele coloca essa possibilidade, coloca mais na conta do próprio Carille do que na conta do próprio Santos, pode existir a possibilidade nas negociações do Santos não ter que pagar os 2,4 milhões de forma integral e liberar o Carille por um valor um pouco mais barato. Eu entendo o seguinte, eu vou colocar de novo a fala do presidente Marcelo Teixeira sobre o Carille e vou explicar o que eu entendi dessa fala, né? Abre aspas para o Marcelo. Nós conversamos com o Fábio nos últimos meses, nessa última semana. Nós temos como prioridade a continuidade dele para 2025. Isso não confirma a permanência dele. Vamos conversar ao término da competição. Será franca e direta, no intuito de verificar de que forma ele está se sentindo na continuidade desse projeto. Está aí o presidente Marcelo Teixeira. Eu acho que o Marcelo, quando ele fala em continuidade e prioridade, ele está falando justamente naquilo que hoje o Santos tem contratualmente com o Carille. O Santos hoje tem no contrato com o treinador Fábio Carille uma renovação automática. E por isso o discurso do Marcelo Teixeira, que existe uma prioridade na manutenção do treinador Fábio Carille. Isso não significa dizer que o Marcelo queira a continuidade do Carille. Me dá a impressão que a decisão de fato está tomada. Porém, as questões contratuais precisam ainda ser resolvidas. Eu sinceramente acho que o Marcelo foi ali político. Foi político, simplesmente político. Acho que a decisão do Marcelo, pelo que temos de informação, está tomada. O Carille já deu dicas aí que não ficará. Quando ele diz que o processo está lento para o próximo ano. Em contrapartida, o Marcelo diz que não, já está acontecendo. Muitas coisas já estão rolando e o Carille não sabe. Inclusive, contatos com outros treinadores.
O Santos já entrou em contato com o Caixinha, o Santos já negociou com o Sampaoli, que acabou optando pelo Rennes, o Santos já contatou o Cuca quando o Carille ali quase deixou o Santos para ir para o Corinthians. Então, muitas coisas aconteceram sem que o Carille tenha ciência. Então, quando o Marcelo fala isso, na minha opinião, ele está jogando claramente como um presidente ali e fazendo política, claro, né? Porque o Carille, de alguma forma, merece respeito. Eu acho que, acima de tudo, o Carille merece respeito, né? Eu sou totalmente favorável à mudança de treinador. Para mim, o Carille não teria sequer terminado a Série B como treinador do Santos, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que o Marcelo está sendo respeitoso com o treinador Fábio Carille. E por isso que ele dá uma declaração como essa. Mas a decisão está tomada. Eu não acredito na permanência do Fábio Carille para o ano que vem. Pelas informações que nós temos, pelos bastidores internos do clube, eu não vejo a menor possibilidade do Carille ficar no Santos. Agora, é o futebol, né? É o futebol. É aquela história. Eu também não acho que o Gabriel Barbosa vai jogar no Santos. Agora, e aí? E se o Gabriel Barbosa mudar de ideia? Como que eu fico, Giovanni Afonso? Você lembra do Rueda, Giovanni Afonso? Que o Rueda foi lá no podcast da Santos TV, Santoscast, e falou o seguinte: o Soteldo comigo não joga. O Soteldo, enquanto eu for presidente do Santos, não veste mais essa camisa. O que aconteceu, Giovanni Afonso? Vestiu e o Santos comprou o Soteldo, né? Então é o futebol, a palavra de hoje não vai ser a palavra de amanhã, né, Marcão? Então eu tô nessa... Acho que a gente teve a leitura parecida. O Santos, o Marcelo, na verdade, só diz essas palavras pelo contrato e respeito que ele tem pelo Fábio Carille, Marcão. Porque os números são incontestáveis ali. O Carille cumpriu o seu objetivo. Vai ficar marcado na história, querendo ou não, como treinador que conseguiu fazer o Santos voltar à elite do futebol brasileiro, que fez uma boa temporada de 2024. Agora, isso não significa que ele fique para o ano que vem. Então, Marcelo, na imprensa, para o Carille, fala dessa possibilidade deles permanecer para o ano que vem, muito por conta do contrato existente, mas os bastidores trabalham em outro nome. Você falou muito bem, o Santos fez uma proposta por Sampaoli, tentou Cuca, tenta Pedro Caixinha. Claro que o Pedro Caixinha não é o nome dos sonhos do Marcelo, porém é o perfil traçado, um treinador estrangeiro com atribuições ofensivas que gosta de trabalhar. Então, daqui até o final do ano, esse vai ser o cenário. Na mídia, na imprensa, fala que o Carille pode permanecer. Nos bastidores, trabalha em outro nome para tentar evitar, pelo menos, que pague a multa de forma integral, para que alguma negociação ou o Carille saia de graça e o Santos não tenha que arcar com os custos. Perfeito, é essa leitura, e temos ali muito próximo dessa decisão acontecer, né? Eu acho que depois do dia 24, o Santos encerra a temporada contra o Sport dia 24 na Ilha do Retiro. Eu acho que entre o dia 25 e dia 26 nós teremos a decisão sobre a permanência ou não do Fábio Carille, né? Então, essa decisão ela vai acontecer. Aliás, volto a dizer, a decisão, pelo que eu sei, já está tomada. É a não permanência do Carille. Agora, a efetivação dessa decisão, que ela se torne pública, até o dia 25, 26, nós teremos essa informação que o Carille não vai ficar no Santos Futebol Clube. O Carille não deverá ser o treinador do Santos para o ano que vem. Até porque, Giovanni, o calendário do ano que vem foi divulgado, hein? É um calendário muito polêmico, meu caro Giovanni Afonso. E já antecipo pra você, viu, Giovanni? Você vai trabalhar de ponta a ponta o ano que vem, viu? Se esse ano você já trabalhou, o ano que vem você vai trabalhar mais e todos nós trabalharemos mais. É impressionante o que vai ter de futebol em 2025. É futebol de manhã, de tarde, de madrugada, todo dia, sábado, domingo, segunda, feriado. A CBF, vou falar uma coisa pra você, hein? Arrebentou com todo mundo, viu, Giovanni Afonso? Arrebentou, Marcão, porque por conta do Mundial de Clubes que será realizado entre junho e julho, o Campeonato Paulista foi antecipado em uma semana, em 2 semanas, na verdade, porque ele começa no dia 15 de janeiro e vai até o dia 26 de março, então começa e termina uma semana antes, então são 2 semanas a menos de preparação para os clubes que vão disputar o estadual, e estendeu a Série A
por volta ali da segunda quinzena de dezembro do ano que vem. Então, ali vai ser 2 semanas a menos no Paulista e 1 semana a mais na Copa do Brasil, ou seja, 3 semanas de aumento no calendário. Então, olha, Marcão, se a gente já trabalhou esse ano, claro que o calendário do Santos foi mais enxuto, mas o Varanda, nessa cobertura incessante, foi de ponta a ponta com o Santos na Série B. No ano que vem, um Campeonato Paulista, Brasileiro e também a Copa do Brasil no meio e um calendário mais estendido, expectativa de ainda mais trabalho. E Marcão, cá entre nós, é cansativo, mas quando a gente faz o que a gente ama, fica um pouco mais leve. É bom demais, é bom essa demais. temporada de 25. É bom demais. É claro que às vezes a gente quer tirar umas fériasinhas, né, Giovanni, também às vezes, né? Por exemplo, Campeonato Brasileiro até 21 de dezembro é sacanagem. Vamos ser sinceros? Eu quero cobrir futebol todo dia, adoro o que eu faço, a gente adora aquilo que a gente faz. Agora, até 21 de dezembro o Campeonato Brasileiro, exageraram na dose, né, Giovanni Afonso? Tá parecendo aquele ano de 2000, você não era nem nascido ainda, meu caro Giovanni Afonso. Em 2000 nós tivemos a Copa João Avelange, a Copa João Avelange teve a final depois do Natal, meu caro Giovanni. É mole? Não deve ter sido fácil, hein, Marcão? Ainda bem que o Varanda não existia nessa época, né? O Varanda começou em 19. Se fosse em 2000 ali, essa Copa Avelange ia ficar puxada, viu? A Copa João Avelange. Se não me falha a memória, se minha memória não falhar, talvez alguém do chat tenha uma memória mais precisa que a minha, a final da Copa João Avelange aconteceu no dia 28 de dezembro de 2000. 28 de dezembro de 2000. Aquele jogo lá que o Eurico Miranda colocou o patrocínio do SBT pra provocar a Rede Globo, né? Foi uma loucura aquele jogo lá. E, aliás, passaram a mão no São Caetano, né? Passaram a mão no São Caetano pra variar, mas o Vasco foi campeão da João Avelange, que era o Campeonato Brasileiro, né? Que foi basicamente ali o Campeonato Brasileiro. Bom, tem muita gente chegando no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, Campeonato Paulista definido, os grupos do Paulistão 2025, que vai começar mais cedo também, Giovanni. Exatamente, Marcão. Foram definidos os grupos do Campeonato Paulista, que de acordo com a Federação Paulista também, vai ter início no dia 15 de janeiro e terá sua final no dia 26 de março. E tá na tela os grupos, Marcão. No grupo A, vamos ter Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. No grupo B, Santos Futebol Clube, atenção, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. Grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube, Marcão. Então o Santos caiu no grupo B com Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. Vale lembrar o formato, Marcão. Na fase de grupos serão 12 rodadas, com o Peixe enfrentando todos os times dos outros grupos. Então, na primeira fase, o Santos não vai enfrentar Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. E aí, a partir das quartas de final, enfrenta em jogo único um time do seu grupo. Na semifinal, também em jogo único. E a final, 2 jogos, assim como foi no ano passado, Marcão. Ô, Giovanni, chamaram o grupo do Santos de grupo da morte. É um exagero, na sua opinião? Acho que tem grupos aqui mais complicados, hein? Com todo respeito a Portuguesa e o Guarani, eu não vejo o grupo da morte, hein? Bragantino, ok, mas, por exemplo, Corinthians tem Mirassol. Mirassol hoje é um clube complicado, Inter de Limeira é tradicional, Botafogo de São Paulo é SAF. Aí o grupo C tem São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa, que sempre dá trabalho, Noroeste, que tá subindo. Grupo D, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Acho que não tem nenhum grupo da morte aqui, não. Você achou que o Santos é o grupo da morte, Giovanni Afonso? Ô Marcão, o que acontece é que o torcedor normalmente tem a impressão de que o grupo em que o Red Bull Bragantino cai é o grupo da morte, né? Mas vale lembrar que no próximo Paulistão, a gente pode ter 7 times de Série A disputando. Além dos 4 grandes, o Red Bull Bragantino, Mirassol e Novo Horizontino, que estão muito próximos de subir. Então, Marcão, na minha visão, tá? O grupo do Santos é o segundo grupo mais difícil. Eu acho que jogar com o Red Bull Bragantino é sempre muito complicado. Mas na minha visão, o grupo da morte é o grupo A, que tem o Corinthians, que não vive uma grande temporada, mas é o Corinthians. Inter de Limeira e Mirassol, que sempre batem na trave, sempre estão se classificando para as próximas fases, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que também é um clube mais organizado, Marcão. Então, eu acho que sim, é um grupo complicado do Peixe, mas para mim o grupo da morte é o grupo A, o grupo do Corinthians.
Perfeito. Acho que é mais ou menos por aí. Não vejo. Agora é claro, né? Se você tem o Bragantino e o Campeonato Paulista, é o seguinte: você não joga com os times que estão no seu grupo, né? Você, claro, disputa com eles em termos de pontuação, mas você não enfrenta esses clubes, né? Agora, é claro que o Santos, por exemplo, se classificando em primeiro e o Bragantino classificando em segundo, as quartas de final é Santos e Bragantino. O inverso também é verdadeiro, né? O Bragantino em primeiro e o Santos em segundo, as quartas de final é Santos e Bragantino. Aí resta saber aonde será a partida, quem terá o mando do jogo, né? Então, acho que não o grupo da morte olhando para se passar para a segunda fase. Eu acho que aí não. Mas olhando em quartas de final, o Santos pode ter um problema, né? Porque o Bragantino, claro, deve ter um time forte para 2025. Tem sido assim. O Bragantino, por mais que não faça uma grande temporada esse ano, é um time competitivo, é um time difícil. É mais difícil você jogar contra o Bragantino do que você jogar contra a Portuguesa, do que você jogar contra o Guarani de Campinas ou Ponte Preta. Nesse ponto, eu concordo. Agora, o Alexandre Galo, Giovanni Afonso, o único dirigente que esteve no evento, representando um dos 16 clubes, Giovanni Afonso, o único que não falou foi o Galo? Ih, mamãe! É isso, meu caro Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Ontem o Santos foi representado pelo seu executivo de futebol, Alexandre Galo. O presidente Marcelo Teixeira compareceu ao evento, porém ele participou da reunião do Conselho Técnico que antecedeu o sorteio. Então Marcelo participou ali das conversas com todos os dirigentes e foi embora. E o Alexandre Galo foi o representante do Santos na cerimônia. Quando ela terminou, grupos definidos, é feita uma espécie de zona mista ali, em que todo mundo pode ser entrevistado. E o único dirigente que se recusou a falar, o único dirigente que não deu entrevistas foi Alexandre Galo. Então, ali, os dirigentes do São Paulo, que acho que estava o Júlio Casares, foram aos microfones, dirigentes do Palmeiras foram aos microfones, Corinthians, Bragantino, Mirassol, enfim, todo mundo falou, menos Alexandre Galo, foi o único que não deu nenhuma entrevista. A gente sabe que a situação do Galo não tá fácil, Marcão. A gente sabe que, assim como o Carille, a batata do Galo também tá assando. Porém, uma pena, né? Nesse período com possibilidade de Neymar, possibilidade de Gabigol, seria interessante o executivo falar, porém não foi o que aconteceu. Galo se recusou a ir aos microfones. O Alexandre Galo se recusou a ir aos microfones. Esse é um nome também que corre perigo no Santos. A tendência é que não fique Alexandre Galo. Aliás, a torcida jovem do Santos se manifestou, né, Giovanni Afonso? Pedindo a saída de Alexandre Galo, Paulo Brax, Fábio Carille, pedindo o não retorno de Soteldo, hein? Atenção, hein? Parabenizar a torcida jovem, hein? Parabenizar a torcida jovem pela clareza na nota. Não queremos mais Soteldo, me incluo nessa, hein? Que o Soteldo vai dançar, vai pular, fazer pirueta, malabarismo, lá onde ele quiser. No Santos não mais. No Santos não mais, vai pintar o cabelo de rosa, de verde, de amarelo, né? No Santos não mais. Chega do Soteldo, hein? Chega desse cara, hein? O Lucas Lima é outro, hein? De Neymar eu só quero o Neymar. Os parças não me interessam, hein? Os parças não quero, hein? Chega de parça do Neymar, traga o Neymar. Esse negócio de trazer o parça do Neymar tá de brincadeira, pô. O que virou agora o Santos? Clube de amiguinhos? Então que traga o Neymar. Deixa os parça do Neymar para outro lugar. Que eles se reúnam em Mangaratiba, não no Santos, pô. Então parabéns à jovem pela clareza na nota. Se posicionou. Chega de Galo. Chega de Carille. Chega de Soteldo. De Lucas Lima. O Paulo Brax, eu confesso que eu não tenho nem o que falar do Paulo Brax. O cara não aparece, Giovanni Afonso. O que o Paulo Brax fez no Santos? Eu não me sinto nem confortável para falar sobre o Paulo Brax. Eu não vou nem me posicionar sobre o Paulo Brax, que eu sinceramente não sei o que esse cara faz no Santos até hoje. Sem dúvida, né, Marcão? Talvez esse seja o problema, né? Talvez a gente não vê o trabalho do Brax seja um problema, ou talvez um ponto positivo, né? Porque dirigente não tem que ficar aparecendo, tem que trabalhar, né, Marcão? Mas eu, assim como você, eu não tenho uma análise sobre o Paulo Brax em específico, Marcão. A nota da torcida jovem adotou vários assuntos que eu concordo em praticamente todos. Para mim, Carille não pode ficar, Alexandre Galo não pode ficar, Morelos, Yusufa, Patrick,
não pode ficar o Patrick. A verdade é essa, é um valor muito alto pelo futebol apresentado. Soteldo, Lucas Lima, ninguém pode ficar para a próxima temporada, Marcão. Então acerta ao se antecipar e ao ser clara sobre esses nomes que todo torcedor está cansado de ter no plantel, Marcão. E sobre o Brax é isso. Eu não sei o que ele faz, seria interessante ele conceder uma nova entrevista, inclusive o Varanda, além do Marcelo Teixeira, está tentando e convida agora no ar o Paulo Brax para vir ao canal para responder questionamentos, para a gente entender qual é o seu trabalho. Então concordo com você, é difícil avaliar o Paulo Brax porque a gente não sabe o que ele faz, e aí a gente não sabe se ele não faz nada ou se é um cara trabalhador que prefere ficar no anonimato, Marcão.